estava esquecendo. Falar de família hoje é algo muito importante e necessário. Principalmente na geração que nós estamos vivendo. Onde a família e seus valores têm sido confrontadas a todo instante e a cada momento. Não é verdade? Os nossos filhos, desde a sua infância, já são confrontados acerca da família e seus valores lá na escola. Eles já têm confrontação acerca da família. Se família é algo bom, se é bom ter pai, se é bom ter mãe, se é bom viver em família. Eles já são confrontados. E só os nossos filhos? Não. Nós também somos confrontados. Não é verdade? Novelas, filmes, seriados, conversas no trabalho, conversa com amigos. Constantemente nós somos bombardeados acerca da visão contrária acerca das Escrituras acerca da família e seus valores. E olha que interessante, até mesmo dentro de igreja, muitas vezes os valores da família estão sendo confrontados. Eu fiquei pasmo quando eu estava no meu segundo ano de seminário lá no Brasil, isso há mais de 10 anos atrás, e um seminarista falou que foi a um casamento numa igreja evangélica, e ele ouviu do pastor falando assim, olha, vocês estão casando hoje, mas é o seguinte, se vocês perceberem que não dá certo, não demora não. Decidam logo para o divórcio, porque é menos dor, menos sofrimento. Dentro da igreja. A família e os valores que Deus separou para a família estão se perdendo, muitas vezes, não é lá fora, mas dentro da igreja. E é por isso que nós temos que falar sobre família. E é por isso que nós temos que pensar acerca da família e principalmente identificar qual é a raiz do problema. O que de fato está destruindo ou acabando com as famílias, ou deixando elas tão fracas que elas estão se perdendo. E é interessante que ano passado eu fui convidado para ser palestrante lá da nossa igreja em Boston, num encontro de casais. E aí no sábado, eu ia dar a palestra no domingo de manhã. E no sábado, o pessoal fez um encontro legal numa churrascaria brasileira lá. Aí todos os casais estavam lá. E aí, rapaz, o pastor Leandro inventou de... Cada casal aqui vai fazer assim, vai dar uma palavra na frente de todo mundo em relação ao seu cônjuge, de amor, vai fazer uma declaração. E eu já comecei a suar frio, né? Meu Deus do céu, vamos lá, né? Vamos que vamos. E aí o pessoal, eu pensei que o pessoal ia ficar tímido, mas o pessoal já foi indo lá. Olha, eu amo essa mulher, ó, desde o dia que eu fui casar com ela, eu já declarei isso e tal, e o outro vinha e tal, e falava... E é interessante isso, né? E é gostoso, é bonito, é necessário. É necessário. Não vai fazer como aquele senhor que uma vez disse assim, olha, eu disse para minha esposa que eu amo ela uma vez na vida. E basta. Para que falar mais? Ela já sabe. Não, é importante nós falarmos, é importante nós tratarmos disso, não é verdade? Nós precisamos declarar e manifestar o nosso amor. E isso é o que nós aprendemos até nas Escrituras. Em relação ao nosso Deus, nós temos que declarar o nosso amor a Deus. Mas olha que interessante, o mesmo casal que manifesta esse amor um para o outro, parece que quando vai viver isso na prática, a coisa é diferente, não é assim? A minha experiência em aconselhamento pastoral para casal, principalmente lá no Japão e algumas aqui, tem me mostrado como essas coisas funcionam. Olha assim. Geralmente você recebe o casal que está em lutas, já está passando por muitas dificuldades. E o que você encontra é só mágoa, tristeza, rancor e acusação, de um lado para o outro. Ah, porque ele não cuida mais de mim, porque ele é bruto, porque ele é ignorante, porque ele não me ouve. Ah, ela também não me respeita, ela me trata assim, tal, tal, tal. E quando o casal, então, acalma-se e os ânimos esfriam e você vai começar a tratar, você fala, mas isso aí foi desde o início? Vocês já casaram assim? Vocês já se conheceram assim? E aí você começa a perceber que o início não foi assim. O início foi totalmente diferente.
O início teve amor, teve carinho, teve gentileza, teve respeito. E aí eu gosto de perguntar, quais foram os votos que vocês fizeram um para o outro no dia do seu casamento? Uns nem se lembram, mas geralmente as mulheres são expert nisso, né? Os homens, irmãos, nós precisamos melhorar, né? As mulheres lembram os detalhes, mas muitas vezes os homens não. E aí elas falam, olha, eu falei isso, eu falei aquilo, e o marido também, eu também falei que ia amar ela para sempre, que eu ia cuidar dela para sempre. E aí eu falei, e aí, o que aconteceu? E ainda o casal, muitas vezes com o coração duro, filho, ele mentiu, pastor, ele me enganou. E por parte do marido também, ela também me enganou. E aí a hora que eu começo a falar para eles, é verdade? Você quis mesmo enganar ele? Do fundo do seu coração, seja honesto. Você quis enganar ele desde o início? É a hora que os corações começam a se quebrantar e começar a pensar. Não, eu amava ele de verdade. Pelo contrário, pastor, eu pensei que a nossa vida ia ser a coisa mais bela desse mundo. Aí eu olho para o cidadão e falo, e você? Desde o início você já estava planejando enganá-la, fazer a vida dela um inferno, tudo isso? É assim? Você já foi para o altar desse jeito? Não. Eu não fiz, não foi assim. Eu realmente amava e amo ainda. Ou amava. Ela era muito especial para mim. O que eu falei foi verdadeiro. Então aí é a hora que a gente chega no senso comum. Se é verdadeiro, se vocês dois queriam casar-se para viver em amor um com o outro, então por que no meio do caminho parece que essas coisas viraram do avesso? Porque no meio do caminho parece que toda essa manifestação, declaração e promessa de amor se transformou em ódio, raiva, rancor, amargura. E aí é a hora que eles começam a entender algo que todos nós precisamos entender, que muitas vezes o que falta para nós, no nosso casamento, na nossa família, não é sinceridade. É poder. Às vezes nós somos sinceros. E nós falamos com toda a sinceridade. Eu quero fazer você a pessoa mais feliz do mundo, mas você tem que entender que a sinceridade só não é suficiente. A questão é o poder. Você tem condições de fazer isso por você mesmo? Você consegue? Por você mesmo, pelas suas forças, você consegue cumprir o que você está prometendo em relação ao seu cônjuge? Há muitos casais que o problema deles não é a sinceridade, mas é que eles entenderam que eles não têm poder em si mesmo para cumprir nem mesmo o que eles prometem um para os outros. Às vezes, irmãos, nós somos igual a Pedro, que olha para Jesus e fala assim, Senhor, eu jamais vou te abandonar, ainda que todos aqui te abandonem, eu jamais. Pedro não estava sendo falso. Pedro não estava usando máscara. Pedro estava sendo verdadeiro, ele estava sendo sincero. Ele falou do fundo do coração. O problema de Pedro não foi a sinceridade, a falta de sinceridade. O problema de Pedro foi a falta de poder. O que ele não pôde entender é que ele não tinha poder para cumprir o que ele estava prometendo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a primeira mensagem acerca da família vai falar exatamente sobre isso. Vai falar para você de onde vem o poder. Da onde vem a força, o auxílio, para que você não fique apenas na sinceridade com seu cônjuge, com a sua família, mas que você possa, de fato, viver em família, em alegria, em amor. Eu estou vendo vocês jovens aqui, Cauê, Ana Júlia. Eu sei que às vezes no fundo do coração de vocês querem obedecer os pais de vocês. Eu creio que vocês são sinceros quando vocês falam, eu quero obedecer meu pai e minha mãe. Mas muitas vezes não conseguem, não é verdade? Hoje vocês vão aprender aqui, da onde vem esse poder? Quem é que pode nos dar condições para que nós possamos, de fato, honrar, buscar e cuidar da nossa família, tá certo? Então vamos lá.
Primeiramente eu quero mostrar minha Bíblia. Essa aqui é minha Bíblia, eu tirei uma foto dela para mostrar algo interessante para vocês. Aqui é minha Bíblia aberta em Efésios, capítulos 5 e 6, que nós vamos estudar hoje. É interessante que se você tem uma Bíblia igual a minha, revista e atualizada, você vai perceber que você tem os títulos em negrito: exortações à santidade cristã, oposta à dissolução, o fruto da luz e as obras das trevas. E aí aqui, no capítulo 5, verso 22, vai o lar cristão, marido e mulher. O que é interessante é que desde o início do capítulo 4, Paulo está tratando de um assunto só: espiritualidade. Ser cheio do Espírito de Deus. Que nós não vamos caminhar na força da nossa carne, que nós vamos caminhar na força do Espírito. É o Espírito de Cristo, que foi enviado para a sua igreja no Pentecoste, é que vai fortalecer a sua igreja, que vai amadurecer a sua igreja, que vai amadurecer o povo para andar com Deus. Esse é o tema. E ele está falando sobre isso lá no capítulo 4, ele continua no capítulo 5, só que o problema é que quando chega aqui, aqueles que têm a Bíblia como eu tenho, e encontra esse título aqui, o lar cristão, marido e mulher, eles pensam o seguinte: ok, até agora falou sobre o Espírito, ser cheio do Espírito, de ter uma espiritualidade vibrante com Deus. Agora, naquele título ali, o lar cristão, marido e mulher, agora então parou de falar sobre o Espírito, parou de falar sobre uma vida cheia do Espírito, e agora a gente vai começar a falar sobre família. Aqui está o problema. Às vezes esses títulos ajudam, mas no nosso caso aqui eles mais atrapalham que ajudam. Eles não fazem parte do original. Porque faz as pessoas pensarem isso. Uma coisa é a vida do Espírito, agora uma coisa é a vida familiar. E aí as pessoas já vão lá: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, o marido ama a mulher. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E o cristianismo parece que vai virando algo legalista, que você tem que fazer, que você tem que fazer, que você tem que fazer. Mas não é. Paulo está tratando sobre uma vida cheia do Espírito, desde o começo do capítulo 4. Ele continua dando exemplos e esclarecendo mais ainda esse princípio. E agora, não é que ele vai parar e vai começar a falar sobre a família, mas ele vai mostrar como essa vida nova em Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus, vai ser usada na prática, vai ser refletida na prática. E onde começa isso? Principalmente dentro de casa. Ou seja, Paulo está tratando ainda sobre a vida com Cristo. Ele ainda está tratando sobre uma vida cheia do Espírito. E que tudo isso vai começar onde? Em casa. No lar. Com as pessoas que estão mais próximas de você. Ainda é sobre esse assunto. Então nós não podemos começar a falar da família aqui no verso 22, mas nós precisamos ver qual que é o contexto onde a família está inserida. E a família que Deus projetou, a família que Deus guardou para si, ela está num contexto onde ela vive o Espírito, no Espírito de Cristo, ela está cheia do Espírito de Cristo, e ela é a fonte para que essa família possa, inclusive, cumprir as suas funções, marido, mulher. Então, por isso que hoje, essa mensagem, além dela ser mais introdutória, ela é a base para todas as outras mensagens, acerca do esposo, acerca da esposa e acerca dos filhos. Se você não entender essa mensagem de hoje, da onde vem o poder, da onde vem a base para a família, nada mais para frente vai fazer sentido. Você vai olhar para aquilo e falar: mas eu não consigo fazer, eu já tentei, ou vou me enganar dizendo que eu vou conseguir. Então, hoje nós estamos tratando a raiz do problema. A raiz do problema é a falta de Deus. Muitos lares estão sendo destruídos, minados, porque eles não entendem que eles não vão conseguir levar a sua família adiante sem Deus. Às vezes, a impressão de bem-estar, é isso que Provérbios fala, leva muitos à loucura. E a pessoa vai vivendo sem Deus, e as coisas vão acontecendo, a casa vai sendo próspera, os filhos estão crescendo com saúde, e ela não consegue perceber que sem Deus, o lar dela está sendo minado, destruído, e ela nem está enxergando. E infelizmente, quando chega no ápice do problema, já é tarde demais. Então hoje nós estamos falando de algo que não é assim importante para a sua família, mas que é crucial
fundamental, a base para tudo aquilo que você almeja para sua família. É um lar centrado não em você e não nas suas limitações, fraquezas ou do seu cônjuge, mas um lar que é fundamentado, baseado no poder e na graça, no conforto de Deus, através do seu Espírito. Então, nós não estamos tratando sobre simplesmente o lar cristão, a família cristã, mas nós estamos tratando aqui sobre a família cristã, o lar cristão repleto do cuidado de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, do conselho de Deus, da orientação de Deus, tá certo? É por isso que hoje, antes de nós falarmos sobre os papéis dos familiares, nós vamos falar sobre a fonte desse poder, ou seja, nós vamos falar sobre uma vida cheia do Espírito. Não dá para ter uma família espiritual se eu não tenho o Espírito, se eu não sou cheio do Espírito. Então hoje nós vamos falar sobre ser cheio do Espírito. Então vamos lá. Efésios 5:18 a 21 diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Ou seja, a ordem máxima é: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, nós te louvamos, Pai, e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, pelo teu cuidado, teu amor para conosco. De forma especial, rogamos a Ti, Pai, que possamos entender a Tua palavra e que possamos, Pai, sairmos daqui cheios, repletos do Seu Santo Espírito, e que essa espiritualidade verdadeira que vem de Ti e do Teu Santo Espírito possa a ser refletida, Pai, começar a ser refletida principalmente no meu lar, principalmente em nosso lar. Que possamos ter famílias transformadas, que possamos ter famílias, Pai, que depositam a confiança no Senhor, que caminham segundo a fé em Jesus Cristo e que sabem, Pai, que são cuidadas por Ti. Guarda os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito. Nós vamos ver 3 pontos rápidos, práticos, acerca de ter uma vida cheia do Espírito, para termos um lar, uma família verdadeiramente espiritual, como Deus requer. Nós vamos ver primeiramente, assumindo o controle. Os 3 pontos são práticos. Assumindo o controle. Segundo passo, sendo transformado. Terceiro passo, testemunhando a Cristo. Simples, né? Primeiro, assumindo o controle. Segundo, sendo transformado. Terceiro, testemunhando a Cristo. Então vamos lá. Primeiramente, assumindo o controle. Geralmente, quando a família começa a se perder, quando as coisas começam a se perder, começam a decair, é legal no sentido que os sinais são visíveis, não é verdade? Dificilmente alguém vai falar assim: olha, minha família foi destruída e eu nem percebi. No momento onde chega o ápice do problema, tem coisas que são notórias. Por exemplo, o marido olha para a esposa e ele já começa a perceber que ela está insatisfeita há muito tempo, devido ao seu comportamento, às suas atitudes, sua forma de lidar com as coisas, a forma de lidar com ela. A mesma coisa também em relação à esposa. Ela começa a enxergar o marido e vê ele impaciente, estressado, parece que ele não consegue nem mais ouvir a voz dela. Até a voz irrita. Dá um tempinho aí só para dar uma respirada, tudo, né? Os sinais começam a vir. Os filhos começam a se rebelar, né? Os pais começam a largar os seus filhos. E é interessante que o pastor Spencer, que vai falar exatamente sobre pais e filhos, é interessante que a arma dos pais agora, em vez de colocar os filhos no controle de Deus e trazer eles para serem cheios do Espírito também, os pais começam a negociar com os filhos. Os pais começam agora a fazer o que os filhos querem, se render-se aos filhos, achando que isso eles vão conquistar os filhos. E a Bíblia fala exatamente o contrário. Ai dos pais que fazem aquilo que os filhos querem. Vão sofrer ainda mais. É esse mundo caído. É essa sabedoria humana caída que as pessoas estão seguindo, até mesmo dentro da igreja. Então o que acontece?
assumindo o controle. Vamos lá, assumindo o controle. E você pode pensar assim ainda, mesmo depois de toda essa introdução. É isso aí, eu vou assumir o controle. Minha família está caindo, mas eu vou assumir o controle. Se você está pensando assim, ainda você não entendeu nada do que eu falei. E eu vou dizer o seguinte, para, respira, acorda e vamos prestar atenção aqui. O controle aqui não é seu. Não vem de você. O controle aqui vem de Deus. O controle aqui vem de Deus. Olha que interessante. Ser cheio do Espírito de Deus. É Deus que vai controlar. A ideia de ser cheio do Espírito não é a ideia de sair dando cambalhota, gritando no meio da igreja, como algumas pessoas pensam que isso é ser cheio do Espírito. Mas ser cheio do Espírito, em outras palavras, é ser controlado pelo Espírito. É ser conduzido pelo Espírito. É ser liderado, orientado pelo Espírito de Deus. Então, ser cheio do Espírito de Deus, na hora que nós olhamos aqui para essa ordem, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, nós podemos definir três coisas. Ser cheio do Espírito é, primeiramente, uma ordem prioritária. Deus não está dando um conselho. Deus não está olhando para você e falando assim, olha, se você quiser, ser cheio do Espírito, tá? Mas se você quiser, só se você quiser. Porque eu sei que o seu dia a dia é corrido, você tem 2 trabalhos, ou o seu trabalho exige muito de você, depois você chega em casa, tem que cuidar de filhos, marido ou de esposa, e aí tem a igreja também, aquele pastor chato que durante a semana fica mandando mensagem, você vai vir no domingo. Então assim, se der, só se der, se você não tiver mais nada para fazer que você acha importante ou diferente, ser cheio do Espírito, tá bom? Só se der. Não, Deus não está falando isso. Quando nós olhamos para o versículo, enchei-vos, é um imperativo, é uma ordem. Deus não está dando um conselho, Deus não está dando uma sugestão, uma opinião, Deus está dando uma ordem direta. Seja cheio do Espírito. Uma ordem intransferível, irrevogável. Tem que ser cumprida. Nós lembramos, quando nós falamos da Páscoa e o Pentecoste, olha que interessante, que Jesus disse, eu não vos deixarei sós. Eu vou enviar o meu Espírito. E Ele está enviando o seu Espírito. A questão é se você quer ser cheio desse Espírito. Às vezes eu encontro as pessoas reclamando, parece que Jesus me abandonou, parece que não consigo ver eu caminhar com Jesus. A minha pergunta é, você está se enchendo do Espírito? Porque esse Espírito, que é o próprio Deus, Espírito Santo, é o Espírito de Cristo. É o Espírito Santo de Deus que é enviado por Cristo. Como você espera ter comunhão com Jesus se você não tem a vida cheia do Espírito? É uma ordem. Se tem alguma coisa séria, prioritária, que deve ser cumprida de imediato, é essa ordem. Eu peguei essa semana aqui e fiz uma lista na minha agenda de todas as coisas que eu tenho que fazer. Eu comecei a ficar angustiado. Não acabava mais. Várias coisas, tanto doméstica quanto da igreja, pessoal. Eu falei, meu Deus, eu vou precisar de uns 10 anos para... Pensei que ia resolver isso num mês, vou precisar de uns 10 anos. E a gente faz essas listas, não é verdade? Aí a minha pergunta é, e aonde ser cheio do Espírito entra nessa lista nossa? E que lugar que está? Se está. Não, o primeiro lugar é a família. Verdade. O conceito humano, a sabedoria humana é assim mesmo. Mas no conceito bíblico, o primeiro lugar é Deus. Porque sem Deus nem família você tem. E se tem, você não consegue nem administrá-la. Ah não, mas o emprego, o trabalho é importante. Sem o trabalho eu não posso manter minha família. Mas não se esqueça não, tá? Do salmista, lá no Salmo 127, onde ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É Deus que sustenta o seu lar. Tá certo? Não deposite a força do sustento do seu lar nos seus braços e nas suas habilidades. É Deus ainda que sustenta o seu lar. Então, essa ordem é uma ordem prioritária, urgente, essencial.
Talvez você esteja aqui e até hoje você nunca se atinou para isso, mas eu quero dizer para você que em Cristo Jesus hoje, se renda a Cristo e peça ao Senhor que Ele te ajude para que você obedeça essa ordem. Porque essa ordem é para trabalhar no seu coração, é para que você possa de fato sustentar e cuidar de você e da sua família em todos os sentidos. Essa ordem nos ajuda a exatamente não pecarmos contra Deus, no sentido de dizer: Deus, nós não precisamos do Senhor. Trabalho, família, isso é por minha parte, eu que cuido. Isso é o pecado. Isso foi o que o pecado fez. O pecado é tão maligno que ele colocou isso no nosso coração, ao ponto de a gente falar: não, a gente gosta de Deus, mas a gente não precisa de Deus. São coisas diferentes. Eu não preciso de Deus na minha família, eu não preciso de Deus no meu trabalho. Isso foi exatamente o que o homem fez lá no Jardim do Éden. Não queremos Deus. Nós vamos seguir muito bem sem Deus. Aliás, se Deus entrar, atrapalha. Essa ordem nos ajuda a não cairmos nesse erro. Seja cheio do Espírito. Não tente por você. Você não vai conseguir. O Evangelho ensina isso. Nós não vamos conseguir. Por isso que Cristo tem que vir ao mundo, morrer, pagar o preço, porque nós não conseguimos. Só no poder dele. Segundo, ser cheio do Espírito de Deus também é uma ação de Deus. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que dá a ideia de ser cheio do Espírito, é uma ordem de ser cheio do Espírito, ainda isso não significa que é você por você mesmo que vai ser cheio do Espírito. Porque a questão aqui é: quem é Deus? Você ou o Espírito? Eu sei que tem alguns lugares que falam assim, ó, vem aqui, tá? Pode vir, que nesse dia, nesse horário, nós vamos fazer com que o Espírito entre sobre a sua vida e você saia assim manifestando todo o poder do Espírito. E eu fico indignado com essas coisas e fico assim chocado, porque as pessoas tratam o Espírito Santo como se fosse o filho dele, ou o amiguinho de escola dele, ou sei lá. Porque eles têm controle sobre o Espírito. Oh, eu vou colocar o Espírito, vou tirar, vou fazer isso, vou voltar. E a minha pergunta é: quem controla quem? É você que controla Deus ou Deus que te controla? Porque o Espírito Santo não é uma força de Deus, o Espírito Santo é Deus. E aí eu volto com a pergunta: quem controla quem? É você, é o homem que controla Deus ou Deus que controla o homem? Então, o ser cheio do Espírito ainda é uma ação de Deus. Tem um trabalhar, tem um agir de Deus através da nossa vida, onde nós vamos deixando a vida de pecado, que nós vamos falar no segundo ponto, e se aproximando de Deus, mas ainda assim é uma ação de Deus, onde você tem que estar aberto, onde você tem que se colocar à disposição, mas é Deus ainda agindo na sua vida. Às vezes as pessoas falam assim: olha, eu queria mudar, mas parece que eu não vejo o trabalhar de Deus. Seja cheio do Espírito, e você vai ver. Porque ser cheio do Espírito é a ação de Deus, é o trabalho de Deus na sua vida e através da sua vida. Mas em terceiro lugar, ser cheio do Espírito é um viver constante. Se você olhar esse verbo, enchei-vos do Espírito, no original, a ideia dele não é algo pontual. Não é algo assim, ser cheio do Espírito agora, na frente do pastor, para você mostrar que você é espiritual. Ou seja, cheio do Espírito agora, para você alegrar sua esposa, para depois você fazer o que você quiser. Comprar o videogame que ela não te deixou, arrumar o carro que ela já falou para você esperar. Seja cheio do Espírito agora, só para agradecer ela, ou o seu marido. Não é algo pontual. Não é algo que eu faço quando eu quero. Enchei-vos do Espírito, a ideia é de algo contínuo, ou seja, a cada instante, a cada momento. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, seja cheio do Espírito. Busque a Deus. Deixa a velha vida no pecado, busca a Deus. Então, primeiro, assumindo o controle. Sua família está vazando pelos seus dedos, está se perdendo. Assume controle. Sabe como que você vai assumir o controle? Seja cheio do Espírito. Porque Deus é que está no controle. Deus é que tem que controlar a sua família.
Quanto mais você quiser controlar a sua família, mais você vai perdê-la. Quanto mais Deus controlar a sua família, mais você vai tê-la. Assumindo o controle. Segundo ponto. Ainda nesse. Então, a ideia, enchei-vos do Espírito, nós podemos traduzir assim: sede enchidos, porque é na voz passiva, é Deus que enche, constantemente pelo Espírito Santo de Deus. Tá certo? Vamos lá. Segundo ponto, sendo transformado. Sendo transformado. Essa parte eu gosto. Eu gosto porque nossa igreja é uma igreja missional, nós estamos envolvidos com o discipulado, e o discipulado foi como o pastor Spencer já pregou e eu mencionei aqui há 2 domingos atrás. Jesus olha e fala: você vai andar comigo. E o povo: é isso aí, Senhor, nós vamos andar. Só tem um ponto: eu vou mudar você. Eu vou mudar você. Você não vai ser mais o mesmo. Eu vou mudar você. E aqui está falando exatamente isso. Se nós somos cheios do Espírito, e esse Espírito é o Espírito Santo, o Espírito que foi enviado por Cristo para não nos deixar só, então nós não podemos esperar outra coisa senão mudança. Algumas pessoas se perdem e elas acham que a maior manifestação de alguém que está cheio do Espírito é falar em línguas estranhas, é ter comportamentos bizarros, ou ter uma igreja cheia. A maior manifestação, a maior evidência que o Espírito Santo está atuando, que o Espírito Santo está agindo, são vidas transformadas, vidas mudadas. E como é a transformação do Espírito? Olha que interessante. Primeiro, a festa ao Deus Baco. Vamos entender melhor esse texto. Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É interessante a nossa capacidade de distorcer o assunto bíblico, não é verdade? Há muitas pessoas que pegam essa passagem, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, e elas distorcem, e elas mudam o foco do ensino. Olha que interessante, antes de Deus mandar seja cheio do Espírito, tem uma outra ordem que vem à frente. Qual que é essa ordem? Não vos embriagueis com vinho. Mas aí o que a gente faz? Olha, tá vendo? Eu falei, ó. Não pode beber bebida alcoólica. E eu já fui na casa de muitas pessoas daí, da igreja, viu? Eu já vi lá garrafa de vinho lá pendurada. Eu já vi fulano lá que tomou um golinho de vinho também, comendo uma pizza. Tá aqui, ó. A Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho. E eu quero só alertar você, se você tem essa postura, só 2 coisas eu preciso te alertar. Primeiro, a Bíblia fala que maldito é o que retira aquilo que está nas Escrituras e o que acrescenta. Toma cuidado, tá? Para não tirar aquilo que está nas Escrituras, mas também toma cuidado para você não acrescentar aquilo que não está nas Escrituras. Qual que é a posição acerca a Bíblia fala, meus irmãos, a Bíblia trata sobre vício, embriaguez, falta de domínio, gastar dinheiro com aquilo que não é pão e escândalo. Se você passar pelas peneiras, o beber o álcool em si aqui não é a questão desse texto. Nós temos que entender melhor. Porque então você pode viver todo tipo de pecado. Você tomar um copo de vinho, pronto, está aqui, não vai ser cheio do Espírito. Não, não é isso não. A ideia aqui é o contrário. Você vai entender melhor quando eu explicar o contexto aqui. Mas só antes de eu explicar o contexto, estou só deixando claro. Tome muito cuidado de você nem retirar e nem acrescentar. Porque a Bíblia fala que aquele que tira ou coloca é maldito. Então nós temos que tomar cuidado. A ceia, você olha para as Escrituras, a ceia, há igrejas que servem vinho na ceia. Igrejas cristãs. Aqui, principalmente nos Estados Unidos, isso é comum. E na ceia, tanto é que Paulo fala para ti assim, ó, toma cuidado que as mulheres que estão tomando a ceia demasiadamente, eles estão ficando embriagadas. Ou seja, tinha álcool na ceia que eles estavam servindo. O ponto em si não é a bebida alcoólica em si, mas o ponto que a Bíblia trata são embriaguez. O que é embriaguez? Quando o controle foge.
Por isso que ele fala, não vos embriagueis com vinho, ou seja, não deixar ser controlado pelo pecado. Porque a ideia do vinho aqui, quando a pessoa bebe, o que acontece? O que é a embriaguez? O álcool sobe as suas correntes sanguíneas, vai para o seu cérebro e ela não começa mais a controlar a si mesma. Ela ri, não é verdade? Aquela que é tímida começa a rir, fica corajoso, uma falsa coragem, né? Fica até engraçado, né? E ridículo ao mesmo tempo. E esse da embriaguez. Não seja controlado pelo Espírito, mas seja controlado pelo Espírito. Só antes de eu ensinar. Não estou fazendo uma apologia para você beber bebida alcoólica, tá? Ah lá, o pastor falou para eu sair daqui e beber. Não. Eu só estou deixando claro para você não tirar e nem acrescentar algo que não está na Bíblia. O que a Bíblia trata é embriaguez. Eu não estou falando para você beber, não. Mas só estou dizendo para você não falar o que é pecado, aquilo que a Bíblia fala que não é. O que é pecado é a embriaguez, o vício, quando você escandaliza, quando você gasta dinheiro com o que não é pão, quando isso falta controle e domínio na sua vida. Tá? Agora vamos voltar para o texto. Vamos voltar aqui para o texto. O que era isso? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aqui, para nós entendermos melhor essa passagem, nós temos que lembrar o contexto que estava ali. Qual cidade mesmo era que Paulo está escrevendo? É carta para quem? Para os Efésios. Era a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era a cidade da grande deusa Diana. Era a cidade da Ásia, onde se tinha a maioria das festas pagãs. E entre essas festas pagãs, uma das festas do paganismo, de servir outros deuses, uma das festas mais badaladas, uma das festas mais esperadas pelos pagãos, era a festa ao deus Baco. E a palavra Baco, no grego, significa vinho. A festa ao deus do vinho, ou também conhecido pelos romanos como a festa ao deus Dionísio. E essas pessoas então faziam grandes celebrações e festa, e eles comemoravam da seguinte maneira: vamos agradecer ao deus Baco? Vamos agradecer ao deus do vinho? Vamos celebrar. Então como nós vamos celebrar? Vinho para dentro. Bebe. Mas o vinho em si não era o problema. Mas era o que vinha depois do vinho. O quê? A embriaguez, a falta de controle. Então, quando isso acontecia, todo tipo de pecado acontecia na festa, porque as pessoas não tinham mais controle de si mesmas, estavam sendo controladas pelos seus próprios pecados. Historiadores dizem que essas festas ao deus Baco, chamada bacanalha, e aí vem a ideia da palavra em português bacanal, acontecia atrocidades tão grandes, até mesmo registros de pais se relacionando com filhos e filhos com os pais. Ou seja, não está falando de beber bebida alcoólica simplesmente aqui não, mas quando ele está falando não vos embriagueis com vinho, o que ele está falando é não seja controlado por nenhum tipo de pecado. Nenhum. Porque nessas festas ao deus Baco, a festa da bacanalha, todo tipo de pecado era manifesto. Não seja por nenhum. Não seja controlado pelo pecado. Porque quando você é controlado pelo pecado, é aí que você não tem domínio nenhum. Não seja controlado por nenhum tipo de pecado. E aí agora faz sentido. Mas seja controlado pelo Espírito. Seja controlado por Deus. E olha que interessante. A Bíblia, eu fico tão fascinado com as Escrituras, que ela nos dá assim, não só o princípio, mas ela dá exemplo. Olha lá. Mortificando o pecado. Paulo já está falando isso lá do capítulo 4. Então você olha lá no capítulo 4, verso 22, se você está com a Bíblia aberta, ele vai dizer assim, se você não está, pode ouvir, no sentido de que, enquanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Primeiro, deixa a velha vida. É o que ele está falando lá. Não seja controlado pelo pecado. Deixa a velha vida. Mas aí ele fala, viva o novo homem em Cristo. 23 e 24. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça da retidão, procedente da verdade. Então vamos lá. Para ficar bem prático, para todo mundo entender, o que significa ser cheio do Espírito? Na prática, 2 princípios.
morre a velha vida no pecado, vive a nova vida em Cristo. Poxa, ainda está difícil para entender, né? Então vamos lá. Vamos deixar mais claro. Tira a roupa suja. Vamos gravar isso. Põe a roupa limpa. Qualquer um pode entender, até as nossas crianças. Tira a roupa suja do pecado, põe a roupa limpa em Cristo Jesus. Paulo está usando esses termos. Despojeis do velho homem, revistais do novo homem. E aí, como que funciona isso na prática? Do capítulo 25, do verso 25 adiante, ele vai explicar como funciona isso na prática. Vamos lá, grava isso. Tira a roupa suja, põe a roupa limpa. Então vamos lá. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Qual que é a roupa suja aqui? Mentira. Por isso, deixando a mentira, tira a roupa suja. Pronto, agora já estou caminhando com Cristo. Não. Você não pode caminhar com Cristo nu. Tira a roupa suja, mas põe a roupa limpa. Qual que é a roupa limpa? Mas fale a verdade para com o seu próximo. Sabe o que você vai perceber? Que na caminhada com Cristo, o mais difícil não é deixar de fazer. O mais difícil é fazer. O mais difícil não é deixar o velho homem. O mais difícil é viver o novo homem. O mais difícil não é parar de mentir. O mais difícil muitas vezes é falar a verdade. Quando ela precisa ser dita. Mesmo quando isso custe uma amizade. Mesmo quando isso custe um emprego. Mesmo quando isso custe alguma coisa. Mas se você é nova criatura, tira a roupa velha, põe a roupa nova. Ele continua. Olha como a Bíblia dá exemplos práticos. Vamos lá. Eu vou deixar essa tarefa para vocês lerem o capítulo 4 na semana. Aí ele vai lá. Irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Ao contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha que acudir ao necessitado. Tira a roupa suja. Qual que é a roupa suja aqui? Para de roubar. E não é nem roubar, né? Furtar é aquele roubo que ninguém percebe, né? Para. Mas é só por aí? Não, eu não roubo mais. Ó, eu era ladrão, agora não roubo mais. Você só tirou a roupa suja. Qual que é a roupa limpa? Qual que é a roupa limpa? Não. O texto diz, vou ler de novo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Roupa limpa é auxílio necessitado. Não é só trabalhar, não. Trabalhar ainda é muito para si, muito egoísta. Antes você tirava do próximo, agora você auxilia o próximo. Tira a roupa suja, põe a roupa limpa. Olha, vou dar mais só um exemplo. Depois eu quero que vocês vejam em casa esse texto. Tira a roupa suja, põe a roupa limpa. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Tira a roupa suja aqui. Isso acontece muito, problema de casal. Comunicação. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Tira a roupa suja. O que é palavra torpe? Palavra que destrói. Palavra que machuca. Palavra que fere. Tira a roupa suja. Tira a roupa suja. Mas aí, parou por aí? Ser cheio do Espírito é isso? Só tirar a roupa suja? Não vos embriagueis com vinho, mas cheio do Espírito. Ou seja, tem que colocar a roupa limpa. Roupa limpa é, fala a palavra que edifica. Que transmita graça. Graça para aqueles que ouvem. Tem muito marido que fala assim: eu não falo nenhuma palavra dura com a minha esposa. Antes eu falava, xingava, brigava, mas agora de um tempo para cá, já faz uns anos, eu não falo mais isso. Quando ela começa a discutir, eu fico quieto. Porque a Bíblia fala mesmo que não pode discutir. Eu falo, mas a Bíblia fala que tem mais coisa para você fazer. A Bíblia fala que ser cheio do Espírito não é só tirar a roupa suja. Ser cheio do Espírito é principalmente se revestir da roupa limpa. E a roupa limpa é, abre a boca e fala a palavra que edifica. Mas ela não merece. Mas é o que a Bíblia está falando.
transmita graça aos que ouvem. O que é graça? Favor que eles precisam, mas não merecem. É como Deus age conosco. Você está entendendo? Tome cuidado, irmãos, para não cair no legalismo e achar que isso é cristianismo. Tem crente que acha que só não faço isso, não faço aquilo, não bebo vinho, mas você está cheio do Espírito? Você fala a palavra que edifica? Você acode o necessitado? Você fala a verdade, mesmo que isso custe para você? E por todo o capítulo 4, e vai entrar no capítulo 5, ele vai dar esse exemplo. Tira a roupa suja, põe a roupa limpa. Tira a roupa suja, põe a limpa. E aí ele chega no Efésios 5,18, concluindo: não seja controlado por nenhum tipo de pecado, mas seja controlado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é ser cheio do Espírito. Vamos para o último ponto. Nós vimos assumindo o controle, sendo transformado e agora testemunhando a Cristo. As evidências dos discípulos de Cristo são... Isso aqui são evidências dos discípulos de Cristo. Primeiro, crescendo na palavra. Efésios 5,19 diz assim... ele fala assim... Enchei-vos do Espírito. E aí ele diz o seguinte... Falando entre vós com salmos... Entoando hinos de coração... Salmos. O que ele está falando? Que uma das evidências dos discípulos de Cristo... E ao mesmo tempo... que vai ajudar ele a ser cheio do Espírito a cada instante, é se ele se apega à palavra. E eu vou fazer uma pergunta simples, tá? Para não estender mais. Mas é simples, básica. Quanto tempo você está gastando semanal? Não estou falando nem diário, porque todo dia eu sei que não dá, né? Mas semanal, quanto tempo você está gastando lendo a Bíblia? Que seja um versículo para você e reunir sua esposa, seus filhos... E chegar e falar assim, ó, vamos ler um versículo pelo menos. E falar assim, ó, tal. Qual é o tempo que você está gastando isso? Você está vendo porque as famílias estão indo de mal a pior? E depois a gente quer botar a culpa em Deus ainda. Ele dá todo um manual. E a gente pega esse manual e joga no lixo. E quer tentar por nós mesmos. Mudar, mexer lá atrás... Quanto tempo você está gastando com devocional, ler a Bíblia? Pastor, mas eu não consigo, não sei. Me chama. Eu, pastor Espírito, nós vamos lá na sua casa, a gente vai ajudar você. Eu sei. Eu tive que fazer já muitas vezes isso e tenho prazer de fazer isso. Eu te ajudo. Se você não sabe ainda como fazer, eu te ajudo. Eu vou lá, não vou para dar um estudo, nada. Eu vou lá para ajudar você a começar uma devocional na sua casa. Eu te ajudo. Me procura depois do culto. Eu tenho prazer de fazer isso. Segundo, louvando a Deus através da música, entoando cantos, hinos, salmos espirituais. Você sabe que é interessante? A música é algo que marca, não é verdade? Quem não gosta de uma boa música, não é verdade? As músicas muitas vezes ficam mais na nossa cabeça do que uma aula. Não é assim? E a pergunta é, o que você está cantando? O que você está cantando? O que veio na sua mente para você cantar? Você canta, louva a Deus. O Itamar estava cantando aqui no começo do nosso culto, eu falei para vocês, ele estava tocando um cântico que eu cantava geralmente com meus amigos, ou até mesmo sozinho, em momentos onde eu era confrontado com os meus pecados. Em momentos onde Deus transformou a minha vida demais. Quais são os cânticos bíblicos que mexem com você? Quais são os cânticos bíblicos que no momento da aflição vem à sua mente e ao seu coração para te ajudar a você não cair na tentação? Quais são os cânticos, os hinos bíblicos que te ajudam a enfrentar naquele dia que você está triste, pensando em desistir? Quais são? Terceiro, sendo grato a Deus. Capítulo 5, verso 20. Dando graça sempre a Deus. Irmãos, isso é um ponto fácil de entender e crucial. Se você não agradece a Deus, você critica a Deus. Não tem meio termo. Você vai olhar por toda a Escritura que aqueles que não agradeciam a Deus criticavam a Deus.
Mesmo que não abrisse a boca, mas criticavam no coração. Não tem meio termo. Quem não agradece a Deus, critica a Deus. Como está a sua vida de gratidão a Deus? Você agradece a Deus pelo dia que você acorda, pelo seu serviço. A Bíblia fala para nós agradecermos até pelas lutas e os nossos inimigos. Porque ainda é Deus trabalhando em nossa vida. Você é grato a Deus por isso? Por último, se submetendo uns aos outros em Cristo. Aqui que é fantástico. Aqui que é fantástico. Porque olha aqui. As pessoas às vezes elas não entendem. A nossa submissão é em Cristo. E uma pessoa cheia do Espírito e um lar cheio do Espírito, ele vai seguir esse padrão. Todos nós estamos submissos a Cristo. E eu faço questão de voltar a minha Biblinha, que tem me acompanhado há muito tempo. Só para você entender isso, para a gente já encerrar. Olha que interessante. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ser cheio do Espírito é ser uma pessoa submissa a Cristo. E não só a Cristo, ela se submete a todas as autoridades que Deus mesmo tem instituído, tanto dentro do lar quanto fora do lar. E olha que ele fala, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. E aí o que acontece no verso 22? Olha lá. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como no Senhor. E aí depois vai falar, e o marido seja submisso ao Senhor. E os filhos sejam submissos aos pais. E os pais submissos ao Senhor. E aí vai falar aqui do lar, vai vir também para a sociedade. E os patrões e os funcionários aos seus patrões. E os patrões ao Senhor. Você sabe por que a família às vezes não consegue andar? Porque a família, em vez de ir para frente, ela vai para trás. Porque muitas vezes a família não consegue se submeter ao Senhor. É meu marido que é difícil de lidar. É verdade. Se ele não se submete ao Senhor, é difícil mesmo. É minha esposa que não me respeita. É verdade. Se ela não se submete ao Senhor, é difícil mesmo. São meus pais que, em vez de me ajudar, me sufocam, não deixam eu viver. E às vezes os pais controlam os filhos e atrapalham mesmo. Se eles não serem submissos ao Senhor, vai ser assim mesmo. Meus filhos, não adianta mais, pastor, não sei o que fazer, estão dando problema, a escola está falando já horrores. Se eles não aprenderem a se submeter a Cristo, é assim mesmo. É assim mesmo. Aliás, no original, não tem nem essa palavra submissas. A ideia é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E já no verso 22 vai falar as mulheres ao seu marido. É o mesmo assunto que vai agora ser trabalhado. Onde ele vai falar, só tem uma maneira de nós, como família, como sociedade, como igreja, crescermos e sermos transformados por Deus. Se todos nós se submetermos ao Senhor. E eu quero encerrar com 3 pontos para você pensar e refletir. Uma pergunta muito direta, sem rodeio. Chega de historinha, tal, direto ao ponto. Quem controla a sua vida? Quem controla a sua vida? Quem controla a sua vida? Sua mãe? Tem gente que casou, mas ainda não se libertou dos pais. Sua mãe, seu pai? Seu amigo lá do serviço? Que além de não conhecer a Jesus e querer aprender Jesus, só está aqui na sua orelha? É ele que te controla? Quem controla a sua vida? É o dinheiro? Por ele você morre, por ele você vive, por ele você sacrifica aquilo que é mais precioso que Deus te deu, que é a sua família? É o dinheiro? Quem controla a sua vida? É o vício? Irmãos, não se enganem. Pesquisas feitas recentemente mostram que muitos cristãos estão viciados à pornografia, viciados a bebidas alcoólicas, virão vício, a drogas. Estão dentro da igreja vivendo como se nada
assim fosse acontecer, como se tudo fosse tranquilo. O que controla a sua vida? O que é que controla a sua vida? O seu orgulho de achar que você que vai dar conta de todas as coisas, que você não precisa tanto de Deus? O que é que controla a sua vida? O que é? Segundo, é o Espírito Santo de Deus que controla seu lar? Quem está controlando seu lar? A televisão? O seriado? O vizinho fofoqueiro que vai lá só para perturbar? Quem é que controla a sua família? Quem é que está controlando o seu lar? Se não for o Espírito Santo de Deus, alguém está controlando. Quem é? Quem é que está controlando o seu lar? O pecado? O que é? Por último, você quer ser mudado pelo Evangelho de Cristo? Faltou a interrogação. Você quer? Você quer? Realmente você quer ser mudado? Volto a dizer, há muitas pessoas que não querem ser mudadas, por isso elas abandonam a Cristo. Mas a pergunta é, você quer ser mudado? Você quer mesmo? Jesus disse, vinde a todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não tem nada mais na nossa vida que nos deixa angustiados, feridos e machucados que a nossa família. Em divisão, em lutas, em problemas. Não tem nada. Talvez você esteja hoje aqui, cansado, ferido, machucado. E eu quero que você saia daqui com essa palavra de Cristo. Venha a mim. Venha a mim. Não fique sozinho. Não ache que você vai conseguir sozinho. Vinde a mim. Mas eu estou cansado. Vinde a mim. Eu vos aliviarei. Talvez você esteja aqui pensando, pastor, mas a minha família já foi já. Se fosse um tempo atrás, mas agora já foi. Deus é o Deus que sabe de todas as coisas. Uma vez encontrei uma senhora que falou assim, já foi, meu marido morreu, meus filhos já me abandonaram, estão em outro país, nem me deram contato, estava lá no Japão. E eu disse para ela assim, mas Deus é poderoso para te dar uma família nova. E foi a hora que essa mulher chorou e abraçou a gente e falou assim, a igreja tem sido uma família nova para mim. E eu falei, nós precisamos de Cristo, inclusive na nossa igreja. Senão nossa família vai se perder aqui também. Mas você está pronto para ser mudado? Que Deus os abençoe. E eu espero que vocês se sintam encorajados a continuar essa série. A próxima mensagem vai ser os primeiros passos, estabelecendo a liderança. Maridos, esposas, vou contar principalmente com o apoio de vocês. Não deixe seu marido faltar domingo que vem. Não deixe. Domingo que vem, Deus vai ter uma palavra muito especial para eles. E os meninos e as crianças venham, porque nós estamos tendo um grande problema. Muitos meninos estão crescendo sem referencial de liderança masculina. O pastor Spencer vai falar mais sobre isso. Ele vai trazer essa mensagem. Venham, tragam seus maridos. Depois não adianta ficar falando para mim, pastor, tem que resolver lá. Traga aqui. Domingo que vem, primeiros passos. A gente já estabeleceu a raiz do problema. A raiz do problema é falta de Deus. Agora, primeiros passos então. Estabelecendo a liderança. Maridos. Tragam seus maridos. Tá bom? Deus abençoe. Vamos encerrar entoando a Deus esse cântico Give Thanks. E também vai ser uma oportunidade para nós podermos louvar ao nosso Deus através também dos dízimos e das ofertas. Tá bom? E assim nós vamos encerrar depois com uma oração feita pelo nosso irmão Itamar. E eu impetrarei a bênção. Give thanks.